foi que aconteceu com a nossa intelectualidade que essas pessoas só sabem depreciar o nosso país? O senhor não vê mais um discurso da pseudo-intelectualidade que nós temos hoje em dia em favor da brasilidade. O Bonifácio é uma ilha nesse oceano estéril de vida inteligente. O site que do senhor Bonifácio é uma das únicas fontes do Brasil que eu vejo falar de brasilidade. O que foi que aconteceu com a nossa intelectualidade? Já pegando carona na pergunta do Rogério. Adendo, comandante, só um pequeno adendo. Eu ontem vi uma matéria do jornal Folha de São Paulo que uma liderança indígena teria ido aos Estados Unidos, mais uma vez, solicitar sanções contra o Brasil em razão do que ele chama de má gestão do Estado brasileiro no que diz respeito aos interesses da Amazônia. Então, eu acho que está tudo imbricado, né? Está tudo imbricado e a gente precisa pensar o que aconteceu com o Brasil e o que está acontecendo com o Brasil nesse sentido. Bem, vamos começar pelo óbvio, que o que aconteceu e está acontecendo é algo muito grave. É uma parte da intelectualidade, tanto um setor mais conservador, como representado pelo falecido filósofo Olavo de Carvalho, pelo ex-ministro Ernesto Araújo, que, com base na teoria do choque civilizatório do escritor Samuel Huntington, deposita nos Estados Unidos a defesa do nosso destino, como nós seríamos parte da civilização ocidental, como a civilização ocidental estaria ameaçada pela barbárie, e como nós somos frágeis para uma defesa própria, nós teríamos que nos subordinar ao guarda-chuva, à proteção de uma potência capaz de proteger essa civilização que nós integramos, que é a civilização ocidental, que são os Estados Unidos. E o preço a pagar por essa proteção, ele tem duas vertentes. Um é material e o outro é espiritual. É uma subordinação da sua cultura, da sua identidade. É isso que está em curso. No setor conservador, nós temos isso. E o raciocínio vem daí. Nós somos civilização ocidental, nós somos a civilização baseada na sociedade do mercado, na democracia liberal, nos valores que herdamos dos gregos, e isso está ameaçado, e o que nós podemos fazer é nos proteger sob o guarda-chuva americano. E o setor progressista, de certa forma, também se embriaga dessa tese, porque é seduzida pela ideia da democracia liberal como a garantidora dos direitos individuais, da liberdade nessa área dos costumes, do comportamento, que é o programa dessa revista que eu falei aqui para vocês, da Economist. Tá certo? Essa gente defende isso. Essa gente defende a liberação das drogas. Por que defende? Como um valor ligado aos direitos individuais, à responsabilidade do indivíduo. Cada um é dono do seu destino, inclusive para usar ou não droga. Então, não é o Estado que vai disciplinar a escolha dos indivíduos, mesmo nessa matéria. Eu vi isso de amigos que eu tenho, intelectuais, liberais, assim, cultos, tá certo? Pessoas boas, mas que defendem essa tese. Diz, não, o Estado não deve dizer se você vai ou não usar droga. Isso aí é uma opção sua, você é uma escolha sua, não tem que se meter nisso. Então, essa gente, chamada progressista, ao desprezar a questão nacional como uma questão fundamental, importante, e eu diria central, quando ela perde isso de perspectiva, ela se abraça com qualquer contrabando que apareça, mesmo que isso se confronte com o interesse do país. Claro, porque se o interesse do país não significa nada para ela, por que ela vai se preocupar com alguma coisa que negue o interesse nacional? Negar o interesse nacional não tem importância, não tem relevância. Tem relevância os direitos dos indivíduos,
tem relevância às liberdades individuais, sejam elas liberdades políticas, liberdades formais. Você não viu a moça e a cantora que resolveu pedir a liberação da maconha? Não estou nem entrando no mérito da tese, eu estou entrando no mérito de que isso integra esse conjunto de valores ligados a liberais progressistas ou pretensamente de esquerda, que perderam a perspectiva do interesse nacional e que, para eles, ao não fazer sentido essa questão do interesse nacional, qualquer coisa vale a pena. Daí que esses grupos de indígenas, não é esse o rapaz que foi agora pedir proteção para os índios lá do Vale do Javari. Antes, uma outra moça já tinha encontrado com o secretário de Estado americano. Você acha que é fácil conseguir uma audiência com o secretário de Estado americano, meu caro Rogério, meu caro comandante Robson? Não, essa agenda não aparece por acaso, ninguém encontra o secretário de Estado americano num cafezinho na frente da Casa Branca. Tem muitos cafés na frente da Casa Branca, mas não creio que eles sejam frequentados ao acaso pelo secretário de Estado americano. Tá certo? Não é fácil encontrá-lo, acessá-lo e abordá-lo, como aconteceu. Só quando isso corresponde ao mais elevado interesse dos Estados Unidos. Aí a agenda é aberta. Se isso não corresponder, atender porque corresponde aos interesses de índios, de minorias, do coisa. Não, isso não. Entendeu? Corresponde ao interesse deles. Quando o secretário de Estado americano recebeu uma delegação dos pernambucanos que fizeram a Confederação do Equador, em 1824, que reuniram $800 mil em dinheiro para comprar armas, os americanos estavam de olho em fazer uma república ali aliada a eles, romper a unidade do Império Brasileiro. Era isso que estava em interesse. Não era, esses pernambucanos são gente boa e eu vou recebê-los. Não, tá certo. E olhe que os pernambucanos eram, de fato, gente boa errada, gente boa enganada, gente boa equivocada. O Frei Caneca era um mártir, era um homem puro, romântico, mas enganado pelas próprias crenças e pelos próprios erros. Esse pessoal que vai para lá, não estou fazendo um julgamento dos indivíduos, se são pessoas boas ou más. Podem ser pessoas com as melhores intenções humanitárias, mas, na prática, trabalham para sabotar os interesses do Brasil, para enfraquecer o Brasil, para dividir o Brasil, para fragilizar o Brasil, para fragmentar o Brasil, para tirar do Brasil o caminho que pode nos ajudar a enfrentar essa situação, que é a coesão nacional e a unidade do país. Senhores, nesse mundo de meu Deus que nós vivemos, de grandes interesses, de estados e de nações em confronto, nações poderosíssimas, tradicionais, os alemães e a Europa, os franceses, os americanos, os russos, os chineses. Para você se estabelecer nessa disputa, você tem que ter um país coeso, unido. Nós não temos reserva de força para operar na geopolítica do mundo, independentemente da nossa situação interna. Ou nós temos coesão e unidade em torno dos nossos objetivos, isso também foi abandonado quando havia, como era chamava, os objetivos nacionais permanentes ou coisa parecida. Isso tudo foi ficando para trás, e esse setor chamado progressista abdicou disso, entendeu? E caiu nessa armadilha, nessa arapuca. E é a ideia o capital criou o Fórum de Davos e a esquerda progressista criou o Fórum de Porto Alegre. É como o seguinte, é a mundialização das lutas sociais contra a mundialização do capital. Não existe mundialização de lutas sociais, tá certo? O que pode se contrapor à mundialização, à globalização, são os estados nacionais aptos a resistir, a não serem engolidos por esse processo. Por isso, quando terminou, caiu a União Soviética, todo mundo cuidou de se proteger, de colocar o interesse nacional no centro. Todo mundo fez isso. A França retomou o seu projeto nuclear, fez as experiências de Mururoa,
Quem lembra disso? Eu lembro. Eu lembro. A China disse, não, vamos cuidar das 4 grandes modernizações. O que era? A modernização da indústria, da economia, da tecnologia e das Forças Armadas. O que é que os russos fizeram? Os russos foram atrás de retomar o seu projeto de alta tecnologia na área de defesa. Por isso que estão se restabelecendo no mundo. Por que estão se restabelecendo no mundo? Porque criaram esses mísseis calibre, porque criaram a tecnologia dos foguetes hipersônicos, porque disseram, olha, nós podemos derrubar todos os satélites de vocês no espaço. O Reagan achava que ia militarizar o espaço e que todo mundo ia ficar olhando. Não, ficou olhando não. Tudo bem, é esse o jogo, essa é a regra, vamos para ela. E vamos. E hoje dominam. Estão à frente dos americanos. E nós aqui divididos, entendeu? Botando os nossos índios para ir atrás de americano. Esses portaizinhos aqui dessa esquerda identitária que acha que o Brasil vai se levantar do chão arrancando os próprios cabelos. Ninguém se levanta do chão puxando pelos próprios cabelos, tá certo? Ninguém. Não existe essa possibilidade. Mas tem esse pessoal aí. É uma esquerda da OTAN. Tá certo? Eu falava essa expressão, eu usei no Código Florestal. Disse que eram as ONGs da OTAN, porque eram financiadas pelos países da OTAN. Tá certo? E por trás do interesse, em nome do meio ambiente, estava o interesse desses países da OTAN.